Um conceito que eu vi nos últimos tempos, assim, falar bastante era o conceito do homem sigma, que até acabou virando meme, né? É de um homem, hum, como é que eu posso dizer assim, um homem superior, tranquilo, que vive em solitude, aparentemente equilibrado, que se basta. E eu vi muito dos dois lados, assim, eu vi gente fazendo piada, dizendo que isso é bobagem, que não existe, que o cara é um perdedor. E eu vi gente também dizendo que esse seria o caminho para a gente poder viver um pouco melhor, né? E eu tenho uma visão que eu consigo reconhecer, eu acho sim que é possível essa questão do homem sigma, acho que esse rótulo não é algo bom, mas entendo que o conceito é para facilitar, né? E por que eu quero falar sobre isso? É porque eu acho que muitas vezes as pessoas ficam presas nesses conceitos e nesse meme, inclusive, e deixam de entender que o exemplo dessa questão do homem sigma, ele é um ponto de vista interessante. Por quê? Porque ele vai pautar muito nessa questão da independência. Especificamente aqui, que a gente está falando no caso do homem, né? Mas isso serve para o ser humano. Mas essa pessoa que vive a sua independência sem grandes dificuldades ou sofrimentos, né? E que vai de oposto ao caminho que a sociedade prega, que prega esse coletivismo, essa dependência. Todos os dias, eu acho que foi, eu acredito que 2 dias atrás, uma matéria extensa ali sobre solidão. Um desses portais de notícia que falava sobre um estudo feito na China, mostrando que pessoas que viviam solitárias viviam 10 anos a menos, né? E tudo isso eu acho interessante, realmente, é um contexto interessante, mas eu vejo também que existe toda uma coisa tendenciosa. E eu digo isso porque eu vejo que a mídia mesmo insere coisas que, que eles tentam manter não só a corrida dos ratos, como também manter intocada a Matrix, né? Porque o que seria essa coisa de manter a Matrix? É manter o sistema do mesmo jeito. Forçar as pessoas a trabalhar, a consumir, forçar as pessoas a se reproduzirem, forçar as pessoas a estarem sempre em atritos. O atrito aqui que eu falo é no sentido de contato umas com as outras, né? Então, esse conceito de uma pessoa que vive só no bom sentido, ou seja, da solitude, e que não vive procurando esses, essas interações, né? E eles parecem que alimentam isso porque querem manter esse fluxo ali de dependência que não acaba nunca. E eu vejo, e eu tenho observado isso cada vez mais, é o quanto sim, que infelizmente as pessoas são dependentes umas das outras e não no bom sentido, tá? Eu digo de uma maneira superficial, vazia, de uma maneira onde eh, tudo aquilo ali não passa de uma fuga. Em vez de elas estarem buscando, talvez sim, a conexão profunda, respeitosa e de valor, na verdade elas procuram só preencher os vazios, né? E elas usam as outras pessoas como ferramentas para que isso não ocorra. Hoje em dia, eu acho que com esse avanço de redes sociais, de facilidade de comunicação, né? As pessoas, por exemplo, pessoas que assistem lives e entram na seção de comentários, pessoas que participam desses fóruns, de bate-papos, eu acho que muito disso tem a ver com esse vazio. E as pessoas vão ali buscando, de alguma maneira, preencher ele, né? E isso, eu acho que a gente vive um momento de muita dificuldade nas relações, porque assim como as relações se tornaram superficiais, as pessoas se tornaram superficiais. E a gente vê que existe essa coisa meio frenética. Bom, a gente vê, por exemplo, aplicativos de namoro, tipo Tinder, que são. As pessoas vivem ali sofridas e sofrendo por aquilo, né? Eu não estou aqui fazendo nenhum julgamento de valor. As ferramentas estão aí, né? As pessoas estão tentando usar para melhorar a vida delas. A diferença, para mim, é que quando existe essa dependência, olhem o termo, dependência, isso já toma um outro ar, né? A pessoa não está mais ali buscando eh, com quem compartilhar. A pessoa está buscando fugir daquele vazio, né? Daquela solidão. E isso a gente começa a ver
e cada vez com mais clareza, que são essas pessoas que estão sempre buscando companhia. Essas pessoas geralmente são desgastadas, são enfraquecidas, acabam se tornando desequilibradas, elas vivem desesperadas. E não é só nesse ponto de buscar companhia, é que buscar companhia é tão desgastante que elas vão começando a se prejudicar em outras áreas da vida. Então tu vai conhecer pessoas que tomam medicação, que se afundaram na bebida, no cigarro, que foram para essa questão das apostas online. E aí tu vai vendo que essas pessoas elas foram tentando preencher esse vazio que num primeiro momento era de companhia, elas não conseguiram suprir aquilo ali e se encaminharam para outras coisas, como por exemplo esses vícios, né? E isso a gente vê o retrato da sociedade atualmente. As pessoas, em grande parte, doentes, seja por questões físicas ou mentais, e elas não conseguindo se recuperarem, né? A gente vê que a medicação não funciona, a terapia não funciona, a religião não funciona, e elas estão perdidas e não têm nem estrutura, nem mais equilíbrio para tentar sair dessa situação. E a gente começa a entender a importância de viver em solitude, ou talvez melhor, de aprender a viver em solitude. Por quê? Porque através disso tu vai acabar te blindando e te poupando de mas muitos problemas. E isso só pode afirmar quem tem essa capacidade de viver em solitude e quem consegue verdadeiramente desfrutar dela, né? Não adianta dizer que tu vive em solitude, mas tu vive mal, tu vive triste, tu queria ter companhia. A verdadeira solitude tem a ver com esse prazer de ficar sozinho, de talvez ficar no silêncio ou até no barulho também, mas conseguindo valorizar a própria companhia. Isso, eu confesso, é um conceito que parece até muito floreado, né? Parece que se tenta criar um tipo de conceito de pessoa autossuficiente, mas na verdade não é. Tem muito a ver com isso. A pessoa, ela talvez já tenha essas questões pela própria personalidade dela, goste de ficar sozinho, aproveita e aí com o tempo vai amadurecendo e enxergando naquilo algo bom. Ou pode ser também que a pessoa tenha aprendido, pode ter sido casado, teve filhos e viu o caos que era viver ali aquelas relações e que hoje em dia não se interessa mais em ficar buscando isso porque sabe que vai ser uma fonte de desgaste brutal para a pessoa. Então, o momento atual, principalmente nos últimos anos, quando teve aquela questão que as pessoas precisaram ficar em casa por causa daquelas doenças que tinham, né, eram transmissíveis, o, houve muito essa questão do desgaste. As pessoas se desgastaram, né? Tiveram que conviver com pessoas que muitas vezes só estavam ali momentaneamente, né? Se viam poucas horas por dia, precisaram viver ali preso naquele mesmo ambiente. E isso tudo criou, né? Os mais variados conflitos, maiores dificuldades, porque o convívio não é muito fácil, ainda mais hoje em dia. Então, eu realmente acredito que um dos caminhos para que a pessoa possa melhorar a vida dela está ligada a viver sim em solitude. Ah, mas tem gente que não gosta. Ah, mas tem gente que não consegue. Bom, essas pessoas elas podem tentar aprender a viver de uma maneira mais afastada de terceiros e poder buscar esse equilíbrio, ou elas podem aceitar que talvez elas não consigam, ou até elas não queiram, e aí meio que pagar o preço, né? Se realmente é tão importante assim, ou tão necessário viver ali interagindo com terceiros, esse vai ter que ser um preço a se pagar, né? Mas eu não recomendaria. Eu acho que é muito difícil hoje em dia viver com as pessoas. As pessoas se tornaram muito tóxicas, porque eu acho que o nível de exigência de uma maneira geral é muito grande, né? As pessoas também se tornaram muito intolerantes. Eu não estou falando disso com tom de superioridade, também me incluo nisso, né? Faço parte desse mundo da sociedade, então tenho problemas com muitas dessas coisas, mas eu acho que a gente, se a gente não entender o valor não só da solidão, mas da própria solitude, eu realmente aprecio as duas coisas, né? É que a gente geralmente fala em solidão como se fosse algo ruim, a pessoa sozinha ali, triste, abatida, e na verdade não precisa ser assim, né? Cada um vai poder construir o que é a sua solidão e pode, com certeza, se transformar em solitude, mas no final, eu acho que
é muito mais importante tu aprender a viver em solitude, porque senão tu vai sim sofrer buscando companhia. Então aqui quem fala é Fallout Black Pill e essa reflexão do dia.